No vídeo anterior a gente falou sobre a importância da continuação na nossa vida, na família, e hoje a gente vai ver qual é a relação disso com o famoso e importante conceito de Tikkun na Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Hukat, hoje focando nos parágrafos de 11 a 13 do Zohar, nono ano de leitura. E começo pedindo desculpa que ontem não teve Zohar, né? Eu perdi a hora e aí quando eu fui ver já estava tarde. Então desculpa, essa semana eu tô meio negligente, né? Acho que eu ainda não voltei muito bem da Argentina, ainda tô cansado. Mas agora vamos entrar no eixo aí. Bom, então o Zohar está falando muito sobre a importância da continuidade, né? Da gente deixar uma energia de manutenção. Isso tem a ver com o assunto da reencarnação, que a gente não vai entrar muito aqui, mas também com o processo então de Tikkun, que é o que a gente chama na Kabbalah correção, né? A correção espiritual que a pessoa vai fazer. E basicamente a ideia do Zohar, ela pode ser resumida no seguinte sentido. A gente tem que entender que a vida é sobre a continuidade. A ideia da vida, você se encher de vida e poder viver, é a ideia de continuidade. E aí o Zohar, dá para resumir aqui os ensinamentos que ele está falando em Hukat, basicamente como se a gente tivesse que viver cada dia como se fosse o nosso último. A gente sempre tem que estar tentando pensar o que eu posso fazer hoje que vai transcender a minha existência. Se amanhã Deus nos livre eu morrer, o que eu fiz hoje que vai deixar a sua marca no mundo? E claro que quando a gente fala disso, a gente fala de fazer o que é o certo, né? Não é necessariamente deixar a marca no sentido de fama, tá? Que isso seria muito malhut. Embora possa ser também, né? Não tem nada contra, mas a ideia é qual marca eu vou deixar no sentido de fazer o certo. Então o Zohar vai falar que a gente tem que evitar ao máximo perder as oportunidades de deixar a nossa luz no mundo. Compartilhar com os outros, ajudar os outros, fazer nossas doações, nossas caridades, representadas pelos dízimos, né? Que não tem nada a ver com dízimo espiritual para uma igreja, digamos assim. A ideia de agradecer, de pedir desculpas, fazer tudo o que posso ao meu redor para melhorar a minha alma e melhorar o mundo. Então, o objetivo é que quando a gente está fazendo isso, como eu falei, a gente está fazendo o famoso tikkun. A gente está retificando ou corrigindo a nossa alma e preparando ela para que ela possa ter uma continuidade melhor no mundo vindouro, quando eu morrer, ou se ela precisar reencarnar, quando ela voltar para cá. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, poderia dar várias, que acho que aparecem nessa porção de Hukat, e eu tentei fazer meio que um compilado dessas dicas que ajudam no nosso Tikkun. Então, a primeira é aquela que eu já estava falando. É você tentar viver o presente com uma sensação de propósito, né? Não achar que cada dia que você tem, é só mais um dia, né? Um dia a mais e amanhã tem outro. Não. Tenta imaginar sempre que, Deus nos livre, esse é o seu último dia na face da Terra. Se fosse o seu último dia, o que você poderia fazer para encher esse dia de significado, né? Então isso faz com que você priorize as suas ações, isso faz com que você tenha uma reflexão com o dia, com que você não passe o tempo de maneira ociosa, eu vou chamar assim. Tá? Depois o Zohar fala muito, como eu também mencionei, sobre a ideia de ajudar, de compartilhar. A gente chama isso na Kabbalah os atos de bondade, né? Gmilut Hasadim, a concessão de bondade. Então, quais atos você está fazendo diariamente, se você puder, para ajudar os outros? Seja com tempo, seja com recursos, seja com palavra de encorajamento. Talvez você faça um trabalho voluntário, você doe para uma causa, né? E é interessante você pensar nisso. Depois o Zohar fala muito de dois sentimentos que seria interessante você ter. A gratidão, por um lado, a gente já falou disso várias vezes aqui no Zohar Diário, né? E o arrependimento, que é um conceito central da Kabbalah, a Teshuvah. Né? Então a gratidão é você pelo menos uma vez por dia tentar lembrar de algo pelo qual você é grato. Tá? Alguns mestres cabalistas dizem que o ideal seria você ter até 3 coisas por dia pela qual você pode agradecer. Tem alguns mestres que recomendam você fazer um diário de gratidão, registrar isso, e num momento às vezes de tristeza, por exemplo, você pode revisitar esse diário, isso te ajuda, né, na alma. E depois a questão do arrependimento que eu falei. Essa questão do arrependimento da Teshuvah, a gente já falou também muito no Zohar Diário, é tanto no sentido de você com Deus se arrepender das coisas erradas que você fez e tentar se comprometer a não fazer de novo, como também com o seu próximo, né, com um ser humano.
Por exemplo, seja rápido em pedir desculpas. Quando você percebeu que cometeu um erro, não fica com aquela cabeça dura, com aquele ego, sabe? Aquele orgulho. Ah, eu não vou pedir desculpa, eu não vou me retratar. Não, não tenha medo de pedir desculpa, de reconhecer que errou e reconciliar-se com as pessoas dentro do possível. Nem que sempre é possível, mas dentro do possível é parte vital do tikkun, né? De corrigir a você e o mundo. Depois, coisas que a gente chamaria na Kabbalah de purificação da alma, né? Coisas que limpam a sua alma. Na Kabbalah, por excelência, são ferramentas de estudo e de reza, estudo e oração, né? A gente já falou também isso até recentemente. Dedicar um tempo na sua vida para a espiritualidade, onde você vai sentar, assistir uma aula, assistir um vídeo no YouTube, ler uma obra que te eleve, ter o seu momento para conversar com Deus, né? Quanto mais você puder fazer disso algo regular na sua vida, é muito interessante. Claro que se você quiser aqui, para quem gosta, incluir aí uma meditação, uma introspecção, né? Fazer uma autoavaliação, tudo isso entra nesse momento da purificação da alma. E por fim, uma coisa que o Zohar vai dizer é na ideia de você aprender continuamente, você se educar continuamente. A gente também já falou muito disso no Zohar. A Kabbalah, ela particularmente foca muito nisso, né? Que é importante, claro, os atos, mas é importante você ganhar lucidez mental, vamos chamar assim, consciência mental. Então, você investir na sua educação espiritual, para que você não seja uma pessoa que trabalha a espiritualidade por exemplo, por crenças, por dogmas, né? Acreditar porque acredita. A Kabbalah, ela quer entender as coisas, tá? Então, você se engajar, como eu falei, em aulas, em seminários, grupos de estudo, você ter livros, você fazer perguntas, se inscrever numa pós-graduação, sei lá, alguma coisa assim, né? Você ir atrás dessa educação e realmente sempre estar crescendo do ponto de vista intelectualmente. E um dos grandes benefícios disso, não que você precise fazer para isso, tá? Mas você acaba ajudando a inspirar os outros. Quando você se educa, quando você investe no seu intelecto, na sua mente, você fica uma pessoa, inclusive, mais interessante para o mundo, né? Você consegue ser uma pessoa de inspiração, você consegue dar conselhos melhores, incentivar os outros a também buscar a correção da sua alma. Você acaba sendo um modelo, né? Então, como eu falei, não que você precise fazer para isso, você tem que fazer por você, mas é um efeito secundário, um efeito colateral que acaba acontecendo. Então, a ideia é, e aí para a gente encerrar o vídeo, lembrar que a vida é um processo contínuo de crescimento, de correção, e que o tempo inteiro você tem alguma coisinha que você pode fazer, por menor que seja, para estar melhorando como ser humano. E quando você está melhorando o ambiente ao seu redor, você está melhorando o próximo, né? E aí todo mundo sai ganhando. É exatamente essa a ideia de tikkun, de correção na Kabbalah. Um bom dia a todos e tudo de bom.